Olá, turma, boa tarde. Nós estamos já há algum período pela quarentena, né? Eu saí da faculdade, aliás, vim para casa por ordem das autoridades e da faculdade no dia, se não me falha a memória, 13 de março. Quer dizer, 13 de março, nós já estamos quase já no mês de junho e até agora continua a mesma coisa. Né? Muita gente morrendo aqui no Brasil da Covid-19 e gostaria de somente corrigir um pouquinho da minha fala numa do, nos vídeos que eu fiz aí, quando eu disse que a Inglaterra brigava com a Espanha. Não, a Inglaterra brigava com a França, né? Com a França, com o pessoal ali eles invadiam a França na época medieval ali e incendiava tudo, não é? Plantações de cereais, etc, etc. Né? Esse foi um erro para os historiadores ruim, né? Mas aí eu já estou corrigindo esse erro. A outra coisa é o seguinte, a outra coisa é que você sabe que o que está acontecendo no país são fatos diversos. A cultura do brasileiro é diversificada. Nós praticamente não temos uma cultura fixa. Nós não fomos praticamente educados. Somos educados sim a comer, a trabalhar e trabalhar para os políticos aí que ficam falando enganação pra gente, né? Usando sofismo, né? Dizendo que vai fazer isso e aquilo para a população e nada faz. Ou então faz um pouquinho e o resto bolso. Quer dizer, a melhor profissão hoje é ser político. Porque você estuda pra caramba, compadre. Consegue fazer 4, 5, 6 faculdades, pós-graduação, mestrado, etc. Aí vai procurar saber quanto é que tu ganha. Tu tem que trabalhar quase 16 horas por dia para ganhar uma merrequinha. Não é verdade? Para ter mais ou menos um equilíbrio. Um equilíbrio. Você vê que o que ganha hoje mesmo é o cara que joga futebol. O que joga futebol é o que ganha. Praticamente hoje uma boa grana. Aí você vai ver o grau cultural do cara, é só um grau cultural dele é empírico. Ele aprende de acordo com as passagens da vida dele, com quem ele vê, com quem ele conversa, onde ele trabalha. Mas em si, nada tem. Essa bobagem que hoje inventaram, de chamar as pessoas novas que fazem faculdade hoje de analfabeto, como é que se diz? Deixa pra lá, esses analfabetos que eu não vou procurar saber o nome agora. Eu já prestei atenção. Na realidade, muitos colegas, eu digo colega porque eu ainda estou estudando, eu ainda faço uma graduação, certo? Por isso que eu digo colegas. Não gostam muito de bibliotecas. Eles querem a coisa fácil, eles querem pegar no Google ou ver um filme e tudo bem, já sabe. Eu já sei, eu vi, assisti o filme, opa, legal. Mas a história completa, a história real está no livro. Aí uma vez que eu estava estudando história, o professor, quem já assistiu O Nome da Rosa, todo mundo, eu. Aí quando vai ver o livro, nada tem a ver com a história real. Né? Muitas coisas que se passa no cinema é hollywoodiana. É coisa pra você dizer, pô, que filme legal, o Spielberg fez um truque que todo mundo achou bom. Porque os filmes antigamente, na época de Celso B. DeMille, eles contratavam cerca de 10 mil figurantes, 20 mil figurantes, para fazer os filmes. Ben-Hur, Rei do Reis,
Dez Mandamentos antigos, eram figurantes pra caramba. Muitos figurantes. Hoje não, hoje eu pego 4, 5, 6 pessoas, faço um filme. Porque eu pego as pessoas na rua e duplico, triplico. Né? Tem software que nos permite fazer isso. O software que tem, aparece naqueles computadores da Apple, né? Você faz miséria nele. Não é verdade? A tecnologia hoje está demais. A tecnologia e a globalização nos leva a campos nunca pensados na Terra. Antigamente a gente chegava em lugares ermos e digo, olha, eu sei falar japonês. Aí todo mundo acreditava, o cara é letrado, o cara vem do Rio de Janeiro, vem de São Paulo, não é? Vem das grandes cidades, ele sabe falar japonês mesmo, olha aí, ele falando japonês. Aí tem alguém que foi morar no Japão e está de volta à terrinha e diz, esse cara não está falando é porra nenhuma. Deu para entender? Hoje ninguém pode admitir a enganação. Ainda existe sim, porque eu vejo por aí, como se diz, o golpe do vigário, essas coisas todas. Olha, eu ganhei na loteria, vê se me paga aí, eu vou cair fora, tenho que viajar agora. E você recebe para mim, eu perco esse prejuízo aí de 20 mil, mas eu levo o resto. Aí o cara lá dá 80 mil e vai embora. O cara chega na loteria doido que vai ganhar 100 mil, nega, não tem nada, nenhum bilhete premiado. Ainda existe, sim, ainda existe. É uma pena, é uma pena. E é uma pena também que muita gente vai morrer nesse país por causa dessa Covid-19 aí. Nós temos um governo que está se tornando dúbio. A gente não sabe quem está falando a verdade. É um troca-troca do caramba. Né? Daqui a pouco nós estamos com toda a elite militar na linha de frente. Né? Alguns já estão chamando até a vingança dos milicos, entendeu? Porque eles governaram isso aqui e não souberam governar. Agora, é bom frisar o seguinte. Eu conheci um presidente. O Figueiredo. O Figueiredo, cara, morava num apartamento lá em São Conrado. Um apartamento que ele ganhou do Dourado. Do Dourado, que era um construtor aqui no Rio de Janeiro. Na realidade, se ele não tivesse ganho esse apartamento, ele estava lascado de vida, cara. Não tinha dinheiro, não. Todos os presidentes que a oposição fala que é da Revolução, todos eles morreram pobres. Agora, depois que abriram mão, na década de 80, que foi um perigo, tá? Foi um perigo, porque com esse impasse comunista, na realidade, eu vou lhe dizer uma coisa a você. Ao meu ver, no meu olhar, o comunismo não é ruim, não. O comunismo, se ele fosse feito como tem na Bíblia, amai uns aos outros como eu vos amei, dá como é que se diz? É um pão para quem tem fome, uma bebida, uma água para quem tem sede, seria maravilhoso, mas não é. Não é. O problema é que todos querem ganhar. Entendeu? Todos querem ganhar. Mas mesmo assim, na antiga Rússia, União Soviética, existiam os bolchevistas, as camadas, a estratificação comunista. E aqui no Brasil, a estratificação é demais, cara. Você deu para entender? No caso de Minha Casa Minha Vida, uma sequência legal. A outra coisa que eu vou lembrar para vocês. A primeira rainha da Inglaterra, que foi Elizabeth, não estou falando a sequência de Elizabeth I, II, III, não. Elizabeth, que era princesa ou rainha lá da Escócia, entendeu? Que ela foi chamada após morte de Barba Azul. Ela, como é que se diz? Ela colocou auxílio para os pobres. Depois que ela se regenerou, porque a vida pregressa dela não era boa não, entendeu, cara? A vida pregressa da Elizabeth não era boa não. Ela era fora de série, entendeu?
amava diversos homens, etc. Mas o Papa começou a querer matar ela, mandar agentes, e ela foi indo com o conselheiro dela, deu várias dicas e ela conseguiu se impor. E ela criou o auxílio para os pobres. Assim como o Guilherme, se não me falha a memória, foi o Guilherme ou foi que inventou, inventou não, começou o princípio, né, da realidade do sem terra, do sem terra não, caramba, é que eu não fiz, quando eu prometi fazer a próxima palestra aqui, fazendo um roteiro, mas eu tô experimentando minha mente, não é? Foi Guilherme que invadiu a Bretanha, dinamarquês. Guilherme não, foi Guilherme ou Ricardo que invadiu. Depois eu vejo isso. Né? Aqui não tem nada escrito. Quando os caras vieram, os bretões, os saxões, os anglos, vieram de lá do centro da terra, hoje Inglaterra, para brigar com eles. Eles estavam muito bem alimentados, muito bem armados, fortes, vermelhos, aí, sangue. E os caras estavam todos lascados, cheios de infecções, de corte da guerra, né? Da espada, das flechas, dos punhais, entendeu? Tudo mais, cheio de como é que é? Cheios, tétanos, né? Morre, mas não morre, de infecção, etc. Encontraram eles, os dinamarqueses, tudo fortezinho, com saúde, e foi instituído o princípio da terra, né? Do rico dá para o pobre, etc., aquele negócio todo. Que ele disse, olha, vocês vão... o pessoal do campo vai trabalhar para vocês e vocês vão pagar imposto para mim. O sistema inglês, que hoje todo mundo vê, certo? Então tem o pessoal do campesinato, o pessoal dos castelos, ao redor tem os artesãos, os burgos, depois viraram banqueiros. É maravilhoso você estudar a própria história da humanidade, você vai ver o que nós estamos passando aqui no Brasil. O que nós estamos passando aqui no Brasil, na realidade, é consequência também do estudo. Porque o estudo passou muito tempo para chegar por aqui. Uma coisa que deveria ser divulgado. Estudar não é para todo mundo. Desde a Grécia Antiga, na Antiga Grécia, que só quem estudavam eram os fidalgos, filhos dos fidalgos. O pobre não estudava não. O pobre eram artesãos que moravam fora dos muros de Atenas. Entendeu? Tanto é que muitos hoje ainda permanecem, muitas famílias ainda permanecem com resquícios do passado, que é o sobrenome. José o quê? Não sei. Como é seu nome, cara? José. Mas que José de quê, cara? Não sei. O que é que você faz? Eu sou ferreiro. Então pronto. José Ferreira. Ah, tá. E você como é que é? Antônio. Antônio o quê? Sei lá, pô. Você faz o quê? Sapato. Sapato? Antônio Sapateiro, pô. Por exemplo, quer ver um sapateiro famoso? Michael Schumacher. Schumacher, em alemão, é sapateiro. Os antigos de 40 anos, 50 anos, assistiram muito filme com aquela menina bonita, que foi madrinha de Michael Jackson, Elizabeth Taylor. Mas por que você está falando Elizabeth Taylor? Porque Taylor é alfaiate. Os sobrenomes das pessoas que não eram nobres recebiam o sobrenome do que fazia. Por exemplo, aqui no Brasil, após a escravatura, o pessoal aqui das fazendas do interior, aqui do Rio de Janeiro, das fazendas de café,
recebi o nome algum sobrenome, ou nome da fazenda, ou nome dos barões do café. Entendeu? Mas esses aqui não tem nada a ver com nobreza. Aqui foi porque na hora de botar no papel, tinha... Se você abrir uma lista telefônica do tempo antigo, de 1980 para baixo, por aí, eu não sei se 90 tinha a lista telefônica. Você vai ver muito assim, José Rodrigues, Cacilda, Manuel dos Santos, Francisco, meu Deus, tem muito. Tá entendendo? E que não tinha sobrenome. Quer dizer, não tinha raiz. Porque geralmente as pessoas que tinham famílias botam José da Silva Oliveira Bastos, da família Bastos. Nós no Brasil nós não temos praticamente identificação de quase nada. Por exemplo, José Antônio Oliveira, da família Oliveira. O nome, José Antônio. Família, Oliveira. Né? Maria Cardoso Dória. Maria Cardoso, sim, da família Dória. Nos Estados Unidos você vê muito isso no exterior também, só que nos Estados Unidos é senhor e senhora Johnson, que vale é o nome do patriarca, do marido. O nome dele, aí coloca o nome real, o sobrenome, né? Johnson. E aí vai. São tantos assuntos misturados que a gente quer conversar e não pode. Atrapalha tudo. Eu voltarei depois em outro vídeo para se falar um pouquinho dessa pandemia, do que já aconteceu aqui no Brasil e no mundo. Tá? Uma boa tarde para todo mundo aí. Bom domingo. Shabbat Shalom. Olha, gostou? Beleza, né? Então tá. Allahu Akbar. Opa, isso é pesado. Entendeu? Mas axé para todo mundo.